Oi, gente, bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje. Olá, pessoal chegando, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje aqui do IBN. Aproveitar. Isso, ótimo que as pessoas estão chegando. Meu nome é Renata. Depois eu vou falar mais para vocês de mim. Vamos dando um oizinho pro pessoal que tá chegando. Que bom, todo mundo aí já de olho. Espero que interessados no assunto. O assunto de hoje é neuroeconomia. É um assunto para lá de interessante, para lá de instigante. Que bom. Quem quiser compartilhar essa live, que a gente vai começar daqui a pouquinho, vou começar às 21 horas em ponto. Podemos ir compartilhando, enfim, vamos esquentando aí os motores. Tem gente aqui do Rio Grande do Norte, que legal, que bom. Cacá, Legal, que eu vou conhecendo vocês também, né? Que eu não conheço vocês. Estou chegando aqui no canal a primeira vez, estou super feliz. Boa noite, Alana. De Natal, que legal. Boa. Joia. Não precisa solicitar participação, tá? Vocês já estão participando aqui. Joia. Hoje é meu dia de falar, vocês... Depois eu vou falar para vocês mandarem as perguntas, tá bom? Conforme a gente for falando. Temos gente de Curitiba, que ótimo. Que legal, João Pessoa, que bom. Joia. Vamos lá, esperando mais um pouquinho. Já vou contar para vocês qual é o tema do que eu vou falar hoje. Que ótimo, Campinas. É muito bom, né? A gente poder estar com todo mundo assim, de vários lugares do Brasil. Isso é muito legal, né? Eu acho uma coisa muito boa, essa tecnologia. Ela traz muitas mudanças, mas permite tantas coisas incríveis, né? E nesse momento agora deixa a gente menos isolado. Hoje, inclusive, eu estava lendo uma coisa que era uma discussão sobre qual é a diferença do isolamento social e do isolamento individual, né? Que a gente pode estar separado individualmente, né? Pessoalmente. A gente não está encontrando fisicamente as pessoas, mas isso não quer dizer que a gente não tenha, que a gente esteja em isolamento social. Eu achei essa diferença, a gente pensar sobre isso, super interessante. Porque, ao mesmo tempo que sim, tá cada um nas suas casas, né? Tem um distanciamento físico, a gente tá conseguindo interagir mais, né? De certa forma, ter uma vida social, inclusive, um pouco mais interessante, com vários conteúdos, com uma possibilidade tão diferente de ampliar os assuntos, de circular virtualmente por lugares tão diferentes, né? Eu tenho visto isso muito na minha vida. E quando a gente pensa do ponto de vista do cérebro, isso permite criar tantas conexões novas, né? Expandir essa nossa rede de pensamentos, de ideias, inclusive de conexões, de estar com pessoas diferentes. E é muito interessante, eu tenho pensado bastante sobre esse momento, né? Sobre quais são os ganhos que a gente tem, que vão muito além de melhorou a poluição, que é super importante, né? A gente tem os animais de volta, as pessoas estão mais unidas, tudo isso é super, super importante, mas a gente tem outros ganhos que às vezes a gente não para olhar. Então, eu tenho pensado nisso, né? Vão chegando, pessoal, estamos esperando aí, dando um alôzinho para todo mundo que está chegando. Já eu vou começar a falar do conteúdo de hoje, que é neuroeconomia.
que é uma área que está crescendo pra caramba e que traz contribuições importantíssimas para a gente usar melhor o nosso recurso financeiro, principalmente nesse momento em que a gente está tendo previsões e que a gente está tendo mesmo... o Guilherme chegou... e que a gente está tendo assim, uma perspectiva de recessão, de crise econômica. Então, a gente realmente vai precisar aprender a cuidar muito bem desse nosso recurso financeiro, né? Vamos lá, mais 2 minutinhos. Eu vou começar a contar de mim. Muito bom, tá bastante gente chegando, que ótimo. Não, eu gostei de ver que o pessoal já estava assim, a hora que eu comecei, o pessoal já começou a entrar. Vocês estão de parabéns. Cauê tá aí, obrigada. Deu ótimo. Muito bom, muito bom. Fico bastante feliz, bastante satisfeita de ver esse engajamento, essa animação. Muito boa, muito bom mesmo. Ótimo. Bom, vou começar fazendo uma breve introdução de quem eu sou. Então, o meu nome é Renata Taveira de Saboia, eu sou neuroeconomista, isso quer dizer que eu sou economista de formação. Eu fiz FEA, USP, depois eu fiz especialização em economia comportamental aplicada ao marketing em Yale, depois eu fui fazer outra especialização em neurociência aplicada à sustentabilidade de pessoas e organizações, faço parte da Sociedade de Neuroeconomia, enfim, tenho me aprofundado bastante nessa área que vai juntar neurociência, o entendimento do cérebro e as decisões econômicas. E aí, como é que isso junta as decisões econômicas do ponto de vista da economia comportamental, que é uma área nova também da economia, e como isso dá origem a essa nova disciplina, que é a neuroeconomia, que eu vou daqui 1 minutinho, ainda não deu 21 horas, eu vou contar para vocês. A minha ideia também é trazer exemplos para vocês, contar um pouco como é que é essa disciplina, de onde ela veio, quais são as aplicações e trazer alguns exemplos, porque eu acho que isso que é uma coisa super interessante, a gente vê a aplicação prática dessa disciplina. Bom, ótimo então. Então, 9 horas, vamos começar. Queria mais uma vez dar as boas-vindas a você que está tomando esse tempo, que está, enfim, se dedicando, abrindo esse espaço na sua vida para ouvir falar de um assunto novo, super interessante e que depois dessa nossa fala, dessa nossa live, você vai ter certeza que é de muita utilidade na sua vida, no seu cotidiano. Então, queria agradecer também o convite do pessoal do IBN que me fizeram para eu vir fazer essa live para contar um pouco sobre neuroeconomia. Então, para quem está chegando agora, meu nome é Renata Taveira de Saboia e eu vou falar para vocês hoje dessa disciplina que junta neurociência e economia. Para falar disso, primeiro eu vou contar da economia, o que aconteceu nos últimos anos, a economia é uma disciplina que tradicionalmente vem falar da gestão de recursos finitos e principalmente em contextos de incerteza. Como é que você faz esse recurso, como é que você faz essa gestão desses recursos sem ter certeza do que é que vai acontecer e elabora modelos para fazer previsão a respeito de comportamentos individuais e de comportamentos sociais que vão fazer essa organização e os movimentos do mercado e, ao mesmo tempo, que a gente possa pensar como, sabendo disso, a gente pode promover crescimento econômico e desenvolvimento dos países e das sociedades. Então, esse é o grande arcabouço da economia, de maneira geral.
E um dos princípios mais importantes da economia é a ideia da racionalidade, né? Mas a gente tem que entender um pouquinho melhor, né? Tem esse conceito muito forte que é o conceito do homo economicus. Quem é esse homo economicus? É o homem, o agente econômico, que ao se deparar com o mercado e ao ser obrigado a tomar decisões de como ele vai usar o seu recurso financeiro, ele faz isso de forma racional, que significa para os economistas. Racional não é racional com o uso da razão, como a gente pensa em termos de evolução das espécies, ou como a gente pode até pensar em termos de neurociência. Não é isso, tem uma especificidade nessa racionalidade do agente econômico. Racionalidade aqui significa comportamento consistente, que é demonstrado através das ações. Então, vamos imaginar que o agente econômico foi ao mercado para tomar determinada decisão, consumir um produto, por exemplo, né, usar o seu dinheiro de uma determinada forma. E a ideia é que toda vez que ele vá voltar ao mercado, ele vai usar isso, vai usar o seu recurso da mesma forma, né? Isso veio, essa ideia de olhar para o comportamento e daí entender quais são as preferências do indivíduo, veio justamente no momento dos primórdios da economia, quando a gente não conseguia olhar para os processos subjetivos dos indivíduos. Como é que eles faziam escolhas? Não dava. A gente não tinha psicologia, era muito incipiente, e a gente obviamente não tinha neurociência e não tinha nenhuma dessas ferramentas capazes de olhar e de entender o cérebro. Então, os economistas, para resolver esse problema, para entender como as pessoas faziam escolhas, eles aproximaram o comportamento observado daquilo que de fato as pessoas queriam. Então, aquilo que de fato fazia sentido e que os economistas vão chamar de utilidade para o indivíduo era o comportamento observado. E uma vez um comportamento observado, os indivíduos seriam consistentes e escolheriam sempre da mesma maneira. E essa escolha seria orientada como? Na direção de maximizar a utilidade. Então, as pessoas olhariam para determinada possibilidade de uso do dinheiro, calculariam mentalmente uma utilidade para aquela ação e procurariam tomar a decisão que otimizasse, sempre maximizando a utilidade para aquela escolha. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o indivíduo racional é o indivíduo que é consistente nas suas escolhas e que escolhe maximizando a sua utilidade, ou o seu bem-estar, ou se for por uma empresa, o seu lucro. Cacá está falando aqui, pirâmide de Maslow. Tem sim a ver com a pirâmide de Maslow, mas não só a pirâmide de Maslow. Porque os economistas consideravam sim que haviam algumas outras questões subjetivas nesse cálculo da utilidade, né? Não eram só as necessidades. Inclusive é muito interessante porque se você vai ler alguns autores do iluminismo, como o Marx ou como o John Locke, o Marx, desculpa, não é do iluminismo, mas Marx falando do John Locke, por exemplo, que é do iluminismo, o John Locke vai dizer que a mercadoria tem essa capacidade de satisfazer uma necessidade. E se essa necessidade é do espírito ou do estômago, não interessa, né? É válido igualmente. Então, sim, a necessidade subjetiva era considerada na economia. Não era que era desprezada, não é isso, não está desprezando a subjetividade. O grande problema era compreender como é que os indivíduos faziam escolhas. Então, a gente resolveu esse problema criando uma teoria que chama-se a teoria das preferências reveladas, onde aquilo que é revelado na ação do indivíduo no mercado vai revelar aquilo que ele prefere subjetivamente, certo? E aí continuou nessa direção e isso foi se desenvolvendo e a ideia da economia é criar modelos matemáticos bastante precisos para poder prever qual é o comportamento do indivíduo. E depois, no sistema mais macro, como é que os indivíduos juntos geram um mercado, que isso vai ter, qual vai ser o impacto dessas ações individuais numa ação mais conjunta e como é que você pode, então, ser capaz de prever o que vai acontecer.
Para as empresas, você consegue então entender qual será, por exemplo, o comportamento de consumo, portanto, qual será o nível de produção que você tem que ter para atender a demanda dos indivíduos. E do ponto de vista macro de um país, você olha para as grandes contas e você cria então estruturas de infraestrutura, por exemplo, de financiamentos para investimentos em algumas atividades, a fim de promover crescimento econômico, né? E como que os economistas fazem isso? Eles criam grandes modelos, hoje em dia econométricos, então é uma matemática complicadíssima, ultra sofisticada, para prever os comportamentos e os movimentos do mercado, e a gente tem vivido isso o tempo inteiro, né? Então, a gente vê, crescimento na China, provável crescimento na China, qual é o impacto disso no mundo inteiro? O mundo inteiro vai entrar em recessão, qual é o provável impacto disso? Quanto tempo vai demorar para crescer, para chegar no nível de atividade que tem agora, o nível de desemprego? Todas essas previsões que a gente está tendo a oportunidade de ver a todo momento, todos os dias tem informação nova, elas são vindas desses grandes modelos complexos matemáticos, econométricos, que são feitos e onde essas variáveis são colocadas lá dentro e sai um resultado, tá? Essa é a economia. Só que tem uma coisa muito interessante, né? Esse pressuposto do Homo economicus, que toma sempre as melhores decisões, tem uma capacidade de fazer os cálculos perfeitos de todas as probabilidades, de todas as informações que estão no mercado, quando você vai olhar de verdade, ele não existe, né? Ninguém tem essa capacidade. E aí veio um pessoal que olhava para isso e falava, mas não é assim. A resposta dos economistas as pessoas que tomam decisões fora das suas curvas de utilidade, aquilo lá que a gente falou das utilidades reveladas, elas são pessoas que têm comportamentos diferentes e esses comportamentos são chamados de anomalia. Anomalia sai fora desse comportamento racional, supostamente consistente, maximizando o seu bem-estar, é anomalia. Essas anomalias não nos interessam. Aí veio um grupo de estudiosos, psicólogos, olha que interessante, os psicólogos começaram a conversar com os economistas, falando assim, mas espera, tem um problema. Primeiro, porque os modelos de previsão não estão sendo tão perfeitos assim. A gente está tendo várias dificuldades de prever comportamentos e de prever crescimento econômico e de criar políticas públicas para atender toda essa questão do desenvolvimento. A gente está com algum problema aí. E outra coisa, a gente consegue observar muitas anomalias de forma muito consistentes e a gente consegue, inclusive, categorizar essas anomalias. Se isso é um fenômeno que acontece tão amplamente, isso não pode ser algo que tenha que ser desconsiderado. A gente, na verdade, precisa considerar isso não como anomalia, mas como um comportamento que acontece na realidade, na prática, se a gente quiser, de fato, ter modelos com maior capacidade de previsão. E aí surge uma nova vertente, que é a economia comportamental, que vem estudar essas supostas anomalias. Um autor de grande expoente é o Dan Ariely, e o Dan Ariely escreveu um livro cujo título é perfeito, que é Previsivelmente Irracional, que ele fala o quê? Ok, nós, os homens, agentes econômicos, não mais homo econômicos, mas nós, seres humanos, agimos de forma irracional. Por quê? Porque é diferente da racionalidade econômica, de forma consistente. Portanto, somos irracionais, mas nós conseguimos prever essa irracionalidade. Então, somos previsivelmente irracionais. E aí ele cria, né, junto com vários outros estudiosos, ganhadores do Prêmio Nobel, o primeiro que chama a atenção disso é o Kahneman, que escreveu um livro baseado num trabalho que ele fez com o Tversky. Ele escreveu um livro, chama-se Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ganhou, psicólogo, ganhou Nobel de Economia em 2002. Então, olha só a reviravolta que vai acontecendo com a chegada da economia comportamental e que vai estudar, então, as limitações. A ideia é que nós não somos esse agente econômico perfeito, mas que nós temos limitações. Que limitações? Limitações cognitivas. Então, limitações na nossa capacidade de fazer análises e de juntar todas as informações e de processar todas as informações.
O que, do ponto de vista da neurociência, começa a fazer um sentido enorme, né? Porque a gente tem mesmo uma dificuldade de juntar todas as informações. A gente precisa desenvolver algumas capacidades cerebrais e algumas habilidades para poder ter essa capacidade de processar um número maior de informações. Então, quando a gente começa a estudar, e aí dá para entender a relevância de estudar a neurociência e de entender o processamento cerebral, a gente começa a perceber que esta ideia faz muito mais sentido. Então, a gente tem limitações cognitivas e a gente tem limitações emocionais. A gente muitas vezes é levado por outros fatores que não aqueles só das análises frias, das análises objetivas, dos cálculos matemáticos, né? Além de termos mesmo dificuldade de realizar cálculos matemáticos, né? E aí o Herbert Simon, que é um outro grande expoente da área, ele vem e fala: por conta dessas nossas limitações cognitivas e emocionais, as nossas decisões nunca serão ótimas. Elas serão somente, a palavra que ele criou em inglês é satisficing, que é suficientemente satisfatórias, né? Essa ideia, ela traz uma coisa muito boa, que é um certo alívio, ai, puxa, que bom, quer dizer que eu não tenho que ser esse agente perfeito que otimiza sempre, que sempre consegue os melhores resultados, né? Cada um de nós pode ser esse ser humano onde tem um espaço tanto para erro quanto para melhora, né? Porque se as nossas decisões são só suficientemente satisfatórias, eu tenho um espaço para dizer, ok, não dá para ser perfeito mesmo, mas também tem um passo para melhorar, né? Um espaço, desculpa, para melhorar. E é nesse espaço para melhorar que a gente começa a ter, então, um espaço também, né? Uma área para ganhar mais conhecimento e para agregar e englobar outras áreas do conhecimento, né? E é nesse contexto, então, da economia comportamental que começa a trabalhar junto com a psicologia, que, claro, respeita e vai olhar para as teorias econômicas e para as leis econômicas que foram descobertas ao longo desses anos, né, dos 300 anos. A ciência econômica começou no final do século XVII, ali oficialmente com Adam Smith escrevendo A Riqueza das Nações, e vem olhando para como a sociedade se organiza em torno dessa vida financeira, né? Então, como é que é essa nova organização social? Então, essas leis continuam funcionando, mas a economia comportamental trouxe mais aspectos, e aí surge uma outra disciplina que vem acoplar o seu conhecimento, que é a neurociência. A neurociência também vem se desenvolvendo muito recentemente, e traz justamente o conhecimento ou o entendimento do aspecto biológico do ser humano no momento que ele vai tomar uma decisão. E mais especificamente, quando ele vai tomar uma decisão econômica ou uma decisão financeira. É como se a gente, né, naquele momento que começou nos primórdios, lá no iluminismo, né, esses estudiosos, os primeiros economistas quererem entender como as pessoas tomavam decisão, tinha essa ideia da caixa preta. A gente não consegue abrir a caixa preta, né? O que tem dentro da cabeça do indivíduo, né? Não dá para saber. E agora, nesse momento, a gente ganha essa possibilidade de abrir de fato a caixa preta de uma forma muito mais concreta, né? Mais ainda do que com a psicologia. Porque a psicologia vai compreender esses símbolos, vai entender esse movimento subjetivo, esse movimento emocional que vai acontecendo dentro da gente, mas a neurociência vem e olha o fenômeno de dentro, do ponto de vista do fenômeno biológico mesmo, né? O que acontece no cérebro das pessoas quando elas estão diante de alguma tomada de decisão econômica. Então, a gente vai levar em consideração quais são os hormônios que estão influenciando as decisões financeiras, quais são os neurotransmissores que estão em ação quando a pessoa vai tomar determinada posição ou escolha, né? Quais são as conexões neurais
que estão sendo acionadas, quais as áreas cerebrais que são ativadas em determinado momento, em determinada situação, e o que é que elas representam, né? É quando a gente tem ativação em diferentes áreas do cérebro, a gente consegue entender que tipo de processamento está acontecendo, né? E esse processamento está tipo de fenômeno e de relação com o mundo externo. Então, quando a gente junta tudo isso e olha para o fenômeno econômico, a gente ganha uma riqueza enorme, gigantesca na compreensão do fenômeno. Há autores que dizem que a gente deveria abandonar completamente esse aspecto normativo da economia tradicional e partir para uma economia que seguisse um pouco as ciências naturais, que é observar o fenômeno, identificar o fenômeno, explicar o fenômeno, e esse fenômeno teria que ser explicado, inclusive, do ponto de vista das conexões neurais. Então, quando você faz uma previsão, quando você imagina que vai acontecer alguma coisa, será que isso faz sentido do ponto de vista neural também? Tem uma pergunta aqui do Guilherme. Na sua opinião, a maior diferença entre economia comportamental e neuroeconomia é a profundidade na análise do fenômeno? Então, sim, essa pergunta é ótima, Guilherme, sim. Agora tem um outro componente, né, que oferece essa profundidade, sim, que é a ideia de que você precisa ser capaz de explicar aquele fenômeno, ele tem que fazer sentido do ponto de vista fisiológico e biológico. Porque às vezes você pode explicar, e a economia comportamental, ela é mais descritiva, ela não exatamente explica, né? E se tem alguma explicação, são os psicólogos que vão dando essa base. Quando a gente traz a neuroeconomia, ela vai obrigatoriamente procurar e afirmar e identificar, e tem que ser coerente com o processo fisiológico, biológico que vai acontecendo mesmo, né? Então, quando a gente faz isso, a gente ganha muito mais profundidade, e acho que, na minha opinião, a gente ganha uma outra coisa, que é um recurso importantíssimo ao compreender como, de fato, a gente toma a decisão, para a gente poder usar melhor o recurso financeiro. E essa é uma coisa muito, muito importante, ainda mais nesse momento agora. A gente não pode se deixar levar, a gente não pode ficar cometer equívocos, como são bem descritos na economia comportamental, né? Então, por exemplo, efeito posse. No momento em que eu experimento algo, no momento em que eu visto uma roupa ou que eu entro num carro, né? Aquilo parece meu. E eu, porque não quero mais perder isso, que tem a ver com a economia comportamental, com a ideia de aversão à perda, eu acabo me comprometendo com uma renda que eu não tenho, só para atender esse viés, que é o que é chamado, né? Que chama efeito posse, essa necessidade de ter aquilo porque eu não quero perder. Então, essa é uma explicação, mas eu não sei por que isso acontece. Eu posso dizer que acontece, né? Mas a economia comportamental não fala por quê. Vai dizer da aversão à perda, mas não vai explicar o que acontece dentro da gente. Ao passo que a neuroeconomia, ela vem e vai explicar. E eu quero dar um exemplo que eu tinha guardado para a gente falar, que acho que agora é um momento bom. Tem um estudo recente, inclusive, de 2018, se não me engano, depois eu posso até mandar as referências, do MIT, falando sobre o uso do cartão de crédito. Mas, normalmente, a gente fala assim, as pessoas usam cartão de crédito versus dinheiro, porque o cartão de crédito diminui a dor de você gastar o dinheiro. Então, diminuiria a dor da perda, né? Tá bom. Esse é um conceito conhecido, tal, por todo mundo. Mas os neuroeconomistas, eles não se contentam com esse tipo de explicação. Vamos testar. Então, eles montam uma experiência científica
né? É um experimento realmente. Então tem 2 grupos, um grupo que vai passar pelo experimento, um grupo de controle, totalmente dentro do rigor estatístico. Isso é muito bacana. Então tem um rigor mesmo científico forte nessa área de neuroeconomia. Colocou as pessoas e colocaram os sujeitos para fazer compras na internet dentro da máquina de ressonância magnética. A ressonância magnética é capaz de identificar as áreas que são ativadas no momento da tomada de decisão. Então tinha lá um cenário de que as pessoas podiam escolher alguns produtos e podiam decidir se iam comprar com dinheiro ou se iam comprar com cartão de crédito. Bom, muito bem, o experimento rodou, ótimo. Qual a conclusão? Diferente dessa, que a gente fala, alivia a dor da perda. Inclusive foi muito interessante, porque o resultado foi contrário a essa ideia de que alivia a dor da perda. Foi inconsistente com essa ideia. Mas mostrou o seguinte, que quando você vai comprar com dinheiro, a sua perspectiva daquela ação, ela é outra, ela é diferente. Você vai se conectar com aquele ato do ponto de vista de alguém que vai fazer contas, que vai pensar no preço, que vai pensar no valor. Então, a gente utiliza áreas mais ligadas às funções executivas, às áreas mais corticais, que vão fazer análise, que vão pensar, que vão fazer conta, que vão ver, vão comparar o valor gasto com o valor daquele bem. Será que aquele bem ou aquela mercadoria vale aquilo? Então, a gente está pensando em termos de valor e de análises mais quantitativas, eu diria. A gente poderia definir assim. Ao passo que se você vai fazer uma compra com cartão de crédito, a sua perspectiva é completamente diferente. É como se você estivesse vivendo num outro contexto. A pergunta que você faz não é quanto vale. A pergunta que você faz é, isso vai me dar prazer? Isso vai ser satisfatório? Então, a gente tem a ativação dos circuitos de recompensa, das áreas dopaminérgicas, dos circuitos dopaminérgicos, que são completamente diferentes dos circuitos analíticos mais ligados às áreas corticais de funções executivas, ligadas às funções executivas. Então, com isso, a gente percebe que não se trata de aliviar a dor da perda. Inclusive, áreas ligadas à sensação de perda, à sensação de dor, elas não foram muito ativadas, né? Então, olha que coisa interessante. O que a gente compreende é que se trata que quando você olha para o fenômeno, você está olhando com 2 perspectivas completamente diferentes. Como se fossem 2 pessoas diferentes olhando para aquela decisão. E por que isso é interessante? Vamos trazer para o contexto agora. Vamos imaginar que você está nessa situação, como a maioria das pessoas no mundo inteiro, de restrição orçamentária, ou seja, vai ter menos dinheiro, né? Se você vai ter menos dinheiro, o que você precisa é saber usar bem o seu dinheiro, tá certo? E não cair nessas armadilhas. Primeira coisa, saber que você cai em armadilha já ajuda muito. Economia comportamental, vieses, heurísticas, e tem uma quantidade enorme de coisas. Que acho que vai ter, né, Guilherme, um curso de EAD que vai abordar isso. Então, você que está interessado no assunto vai ter essa oportunidade de ver isso no curso do IBN, que o Guilherme vai lançar em breve. Depois você conta aí, Guilherme, para todo mundo como é que é essa história do curso. Então, a economia comportamental vai olhar para essas armadilhas que a gente cai. E a neurociência e a neuroeconomia vai contar para você vai contar para você o que acontece no seu cérebro. E quando você sabe disso, no momento em que você estiver diante daquela decisão entre comprar com cartão de crédito ou com dinheiro, você vai falar, pera, eu vou comprar com cartão de crédito, mas eu preciso me obrigar a pensar sobre o valor daquele produto, né? Sobre quanto custa aquilo, qual é o impacto em termos de custo matemático para mim, tá? Então, isso. Tem outra pergunta aqui. Qual a real diferença entre viés cognitivo e heurística? Esta pergunta é ótima, porque as pessoas sempre se confundem. A heurística é aquela parte que te dá a origem do viés. Então, é algo anterior. São as regras de tomada de decisão.
Para que servem as heurísticas? Por que a gente usa heurísticas, né? As heurísticas são usadas para a gente ter agilidade na tomada de decisão. Elas simplificam o contexto, elas aceleram o processo, elas reduzem o número de variáveis que a gente tem que usar. Então, a gente usa algumas regras muito mais simples. Então, por exemplo, a gente vai usar uma heurística de representatividade, por exemplo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem várias informações e a gente vai escolher, pensar algumas para representar a realidade, tá certo? Então, a gente usa esta regra. Algumas informações representam a realidade. Heurística de representatividade. Agora, essa heurística de representatividade vai dar origem a vários vieses. Por exemplo, um viés de excesso de confiança. Por quê? Vamos imaginar, aliás, essa é uma coisa muito boa, porque eu fiquei sabendo, eu sou economista, bom, evidentemente, trabalho com orientação financeira também. Nesse meu trabalho de orientação financeira, eu faço acompanhamento dos meus clientes em tudo que diz respeito à educação financeira, a planejamento financeiro pessoal e, inclusive, acompanho os meus clientes nas decisões de investimento. Eu não dou sugestão de investimento, mas eu acompanho os meus clientes e apresento alguns gestores. Então, eu tô dentro desse meio financeiro bastante. Eu estava justamente discutindo com um cliente sobre um fundo, não vou falar o nome, mas um fundo super bom, super conhecido, que se equivocou e que começou, depois dessa queda da bolsa, a comprar muito cedo as ações e caiu mais e ele teve um prejuízo maior ainda, né? Por que isso acontece? Como é que a gente pode olhar? E tem a aplicação da economia comportamental às finanças, que é finanças comportamentais, né? Como é que a gente olha isso? Então, ele achou que algumas informações, tá caindo, os gráficos, historicamente, representavam a realidade, e esta representação da realidade serviu para ele olhar para isso e falar, então agora já está no fundo do poço, eu posso começar a comprar, já deu certo todas as outras vezes, este fenômeno representa a mesma coisa que representou lá atrás, eu posso começar a comprar porque vai subir, eu já acertei das outras vezes, vou acertar dessa também. E esse é o viés, que é excesso de confiança. O que aconteceu? Aquele momento não representou a realidade como um todo, a realidade foi diferente e esse viés de excesso de confiança fez com que ele não fosse olhar todas as outras possibilidades, todas as outras pessoas do mercado, todas as outras análises e começou a comprar muito cedo, né? Gestores fizeram isso, o público em geral fez isso já aconteceu inúmeras vezes, em várias situações, a gente acaba se equivocando, então incorre num viés que nos leva a essas armadilhas e a tomadas de decisão equivocadas, né? Tá? Então, assim, essa é a ideia básica da diferença entre heurística e vieses, e existem vários. Cada heurística dá origem a vários vieses. Viés é gatilho? Não. Viés não é gatilho. Viés é a forma pela qual você distorce a realidade. É o jeito que você se equivoca na sua tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente pode pensar num outro viés interessante. Deixa eu ver aqui um que pode ser bastante... a gente pode pensar, por exemplo, no viés de confirmação. Esse é ótimo. Viés de confirmação é ótimo. Então, qual que é o viés de confirmação? É uma ideia de que você seleciona todas as informações que já confirmam aquilo que você achava antes. Então, vamos pegar de novo esse exemplo. Tinha gente que achava já que a pandemia era uma pandemia, que o vírus era totalmente letal e que precisava imediatamente de isolamento. Ele só olhava e validava aquelas informações que falavam justamente isso, né? Ao passo que outras pessoas olhavam o inverso.
olhavam todas as informações que diziam que não era necessário. E aí a gente tem posições diferentes para o mesmo fenômeno da realidade. Por quê? Porque as duas posições estão sujeitas a esse viés de confirmação, que é eu só olho para aquilo que confirma aquilo que eu já penso. E a gente fica mais sujeito ainda a esse tipo de viés de confirmação quando a gente funciona numa sociedade como a nossa, onde as mídias acabam mostrando para você só aquilo que você já sabe. E aí você acha que todo mundo, aí cai na heurística da representatividade, que aquela informação que você recebe, que confirma a sua opinião, representa a realidade. Então, todo mundo pensa como você. Então, o mundo inteiro pensa como você. E aí, quem não pensa, nossa, como alguém pode pensar diferente? E isso ajuda muito a criar essa situação de polaridade que a gente viu muito antes dessa história da pandemia, por exemplo. Então, e aí o viés é diferente de gatilho, tá, Cacá? Acho que você entendeu, né? Legal. Bom, muito bom. Tem um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, que é super interessante, que a neuroeconomia estuda bastante e que sai um pouco dessa... Deixa eu ver aqui. Então eu vou falar um pouco agora da questão de investimento, né, Ramon? Não tanto da dica, mas eu vou te dar um exemplo que você vai conseguir ter uma dica. Vou falar exatamente sobre investimento, né? Tem um fenômeno que a neuroeconomia estuda, que qual é a influência dos hormônios nas tomadas de decisão financeira, inclusive quando você vai fazer investimentos e escolher, por exemplo, investimentos mais arriscados, investimentos menos arriscados, e a gente estuda muito, muito, muito a ação e as escolhas dos traders, que são as pessoas que compram e vendem ação no mercado de ações. Então eu vou trazer esse exemplo, que foi um estudo realizado um pouco antes da eleição do Obama, né? Então, qual era a ideia? A ideia era medir o nível de testosterona nos eleitores do Obama e do McCain. Por quê? Porque a testosterona é um hormônio que funciona hoje em dia, né, nessa nossa cultura, de um jeito muito semelhante às suas funções biológicas. Então, a testosterona é o hormônio que funciona para dar esta agressividade, o impulso, o drive para a reprodução, para o processo, depois eu recomendo uma leitura de neuroeconomia, pode deixar. É um processo, a reprodução, né, das espécies é um processo muito competitivo na natureza. Então, a testosterona, ela tem esse papel muito forte no sentido de regular essa agressividade, esse drive, essa coragem para ir atrás e para competir por esse processo reprodutivo, de maneira geral, tá? Tô dando aí uma pincelada. Faz mais coisas, mas a gente vai olhar para esse aspecto principalmente. Então, quando a gente transfere isso para a nossa organização social agora, o que a gente percebe? E principalmente no mercado financeiro, né? Esta atividade do mercado financeiro nas bolsas e dos traders, ela também é muito competitiva, ela também é muito agressiva. Se vocês lembrarem ou pegarem vídeos de como eram as negociações nas bolsas, no pregão, é extremamente agressivo e competitivo. As pessoas gritavam e brigavam e era mesmo forte e tinha muita agressividade, muita competitividade. Isso necessitava de muita testosterona e ao mesmo tempo gerava muita testosterona, né? Então, como é que era o estudo? Já tinha um estudo anterior que fazia essa correlação entre nível de testosterona e busca por ativos, produtos financeiros mais arriscados. Por que mais arriscado? Porque você arrisca mais e você tem uma chance de ganhar mais. Então, é a competitividade mesmo da natureza reproduzida aqui no mercado financeiro, né? Que é mesmo muito agressivo nesse sentido, né? E todas as imagens e as mensagens e as palavras, os termos que são utilizados, eles são dessa agressividade, né? Os traders falam, em inglês, né? Let's have a killing, né? Vamos fazer uma matança agora, para dizer que você vai ter lucros muito altos. Então, existe essa correlação.
entre aumento de testosterona e busca por ativos mais voláteis e mais arriscados, mas que vão permitir ganhos maiores, certo? Beleza. Como é que é a segunda parte agora, e agora que começa a ficar interessante? A ideia era tentar entender, será que alguma outra produção de testosterona vai causar o mesmo efeito nos traders, com algo que não tem a ver necessariamente com a atividade do mercado financeiro? Vamos fazer o teste. Então, mediram o nível de testosterona nos eleitores do Obama e do McCain, véspera da eleição. Ok, começa aqui. Quando tem a eleição, eles voltam e vão medir de novo o nível de testosterona naqueles que votaram pelo vencedor, no caso o Obama, e o que aconteceu com a testosterona dos outros. A testosterona nos eleitores do Obama estava super alta, então muito maior, com um evento que nada tem a ver com o mercado, tá certo? Financeiro. Ótimo, registrou isso e foram observar qual foi o comportamento dessas pessoas quando eles foram escolher ativos financeiros. Que conclusão eles chegaram? Que, de novo, um aumento de testosterona causado por um evento que não tem nada a ver com o mercado financeiro provoca nessas pessoas um comportamento mais arriscado. Às vezes, exageradamente arriscado, tá? Então, mais arriscado. E aí, volta a história da dica, né? Que alguém me perguntou. Qual é a dica? Então, a dica é atenção aos eventos que acontecem antes de você tomar uma decisão financeira. Por quê? Pode ser uma eleição bem-sucedida. Tem um outro estudo que é interessantíssimo, que estuda o nível de testosterona em jogadores de hóquei, quando eles vão assistir novamente o jogo do time deles, no qual eles foram campeões. Então, passou o jogo, é um pouco o que está acontecendo agora, né? É interessante mesmo a gente pensar nisso. O que está acontecendo agora? Eu estava vendo outro dia, a ESPN, agora ela está fazendo replay, né? Passando de novo, os jogos que o Brasil foi campeão, sei lá, 20 anos atrás, O último foi quando o Ronaldinho, não o Ronaldinho Gaúcho, o outro Ronaldinho ganhou o jogo, as Copas, teve Brasil e Alemanha, parece que agora vão reprisar Brasil e Argentina. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Os jogadores de hóquei estavam revendo jogos antigos em que eles foram campeões. Ao rever um jogo antigo, houve aumento de testosterona. Então, imagina a gente vendo um jogo em que o Brasil ganhou da Alemanha. Lá atrás, não interessa. Gera na gente o quê? Aumento de testosterona. Esse aumento de testosterona, que nada tem a ver com a decisão que eu vou tomar segunda-feira no mercado financeiro, vai influenciar a minha preferência por produtos financeiros mais arriscados. Renata, mas você olhou se o produto financeiro que você está querendo comprar mais arriscado, qual é a composição dele, se é uma ação, se está ligada ao setor que provavelmente vai ter lucro. Não, vamos imaginar o setor da aviação, que agora para ter lucro vai demorar bastante. Tem a ver com isso? Tem a ver com alguma análise matemática, com alguma observação assim mais objetiva dos números da empresa, do valuation, né, do volume de compras e vendas dela no mercado? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, eu sou o maioral, tudo vai dar certo, que produto financeiro vai me dar mais dinheiro? É esse que eu quero. E aí você toma decisões equivocadas. Porque o risco muitas vezes é muito maior do que um risco de mercado justificaria dentro da sua carteira. Bom, e assim por diante, do ponto de vista de análise de investimentos, né? Então, olha só que coisa interessante. Mas foi porque alguém da neuroeconomia resolveu olhar, entender, pesquisar, medir o sangue da pessoa, colocar ele para tomar decisão na ressonância magnética, olhar as imagens e fazer essa relação e essa interpretação do que se observa na biologia, na fisiologia do indivíduo com o comportamento, que a gente consegue tomar esse tipo de... tirar esse tipo de conclusão, né? Que é fascinante. E quando você sabe disso, você fala, opa,
peraí, presta atenção. Então, se eu assisti o jogo, se foi depois da eleição e meu presidente ganhou, se isso, independente do que for, atenção, porque tudo isso que está em volta influencia a sua biologia e vai influenciar suas decisões financeiras, né? Então, bom, eu acho fascinante. Eu sou professora de neuroeconomia, dou aula disso um monte, adoro, não me canso de falar disso, não me canso de estudar. Deixa eu ver aqui, nesse caso, eventos familiares do investidor podem influenciar decisões equivocadas? Sim, ou eventos de grande proporção? Sim, por exemplo, tem um outro... Agora a gente volta um pouquinho, né, para falar da economia comportamental, que tem a ver com isso que você está falando, Leonardo. Então, tem uma heurística, de onde suja a sua decisão. Qual é a heurística? Chama-se heurística do afeto. Qual que é essa... já falo um pouquinho de priming, mas deixa eu falar da heurística do afeto primeiro, Guilherme, que eu acho que tem a ver muito com esse momento, né? Qual é a heurística do afeto? É esse seu estado, não tanto emocional, mas sensitivo, essa sua sensibilidade. Como é que você tá no momento? Assim, como você percebeu o momento, é como você está se sentindo no momento, influenciando a sua perspectiva a respeito do que vai acontecer no futuro e provavelmente as suas decisões de compra. Então, qual foi a pesquisa? E essa pesquisa foi realizada pelo Robert Shiller, ganhador do Prêmio Nobel também de Economia Comportamental. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, eles pegaram duas cidades próximas, perfil muito semelhante, obviamente vivendo sobre as mesmas circunstâncias socioeconômicas do país, tudo certo, tudo igual, né? Só que próximo a uma das cidades houve um terremoto. E eles ficaram sabendo da notícia do terremoto. Vamos imaginar como a gente tendo vivido a experiência, o desastre lá de Mariana, por exemplo, né? Que foi uma coisa muito forte e para quem morava lá mais perto, mais impactante. Chegaram para essa população dessas duas cidades, uma cidade vizinha sofreu terremoto e a outra não, e perguntaram para essa cidade que teve a informação de terremoto, né, que estava se sentindo, claro, mal, né, imagina a gente, né, naquele momento lá de Mariana, como é que a gente estava se sentindo, né? Perguntaram assim, ok, qual você acha, dá aí uma avaliação para a probabilidade da gente ter uma crise econômica no seu país nos próximos 5 anos? E as pessoas responderam, a probabilidade é muito alta. A gente acha sim que nós vamos ter uma crise econômica nos próximos 5 anos, com toda certeza. E fizeram esta mesma pergunta para outra população da outra cidade que não estava com essa experiência do terremoto perto. E perguntaram, qual você acha que é a probabilidade do nosso país enfrentar uma crise econômica nos próximos 5 anos? Não, baixa. Acho que tá tudo bem, né? Se continuar do jeito que tá, né? O emprego indo bem, as coisas também, acho que a probabilidade é baixa. Então, olha só, o mesmo contexto, né? A mesma situação objetiva externa, né? Só que o que muda? Muda essa disposição emocional, a heurística do afeto, como você sente, como você está se sentindo, não é nem como você sente o fenômeno, como você está se sentindo. Isso influencia as suas previsões e, claro, o que vai acontecer? Uma população provavelmente compraria imóveis e investiria em fábrica, expandiria a sua atividade econômica, ao passo que outra ia ficar muito mais segura, reticente, né? Não iria gastar, porque estava numa situação de percebe o mundo com mais insegurança, né? Então, claro, a pergunta era eventos de grande proporção e coisas que acontecem na nossa família influenciam? Influenciam, né? E mesmo coisas como esse exemplo da testosterona, aquele que eu falei influenciando as decisões econômicas, né? Casamentos, situações de formatura, vou ganhar o mundo, tá tudo ótimo, nossa, tudo será incrível, vai influenciar a sua decisão financeira também. De nada, Leonardo. Então vou falar sobre o efeito priming, né? Esse efeito priming é uma ideia de que existem coisas que estão à nossa volta e que a gente não sabe exatamente, a gente não está totalmente consciente sobre elas, mas que formam como se fosse uma base, uma preparação para a nossa tomada de decisão. São pequenas informações que estão à nossa volta e que ficam registradas na nossa memória implícita, é aquela memória que você não sabe descrever,
Ao passo de que versus memória explícita, que é aquela que você se lembra. Então, se eu perguntar, qual é o evento lá para o Leonardo, né? Qual é o evento que você está se referindo? Ele vai dizer, o nascimento da minha filha, minha formatura, ou enfim, ele sabe dizer. Ao passo que tem algumas outras informações que são registradas na nossa memória e a gente não sabe sobre elas. Só que elas vão influenciar fortemente as nossas decisões. Por quê? Porque a gente sempre vai tomar a decisão com base em algum ponto de referência. O cérebro não funciona independente de qualquer coisa. Não, ele tem apoios, suportes, pontos de referência. E pontos de referência muito fortes são elementos na nossa memória. Elementos na nossa memória explícita e elementos na nossa memória implícita, né? Então, qualquer tipo de informação que a pessoa seja exposta, ela vai ser registrada e pode ser utilizada como fator a ser contabilizado no momento da tomada de decisão. E aí a gente tem inúmeros exemplos, vários exemplos. De novo, eu guardo esses exemplos para a gente falar no curso do EAD. E tem muita coisa sobre isso. Eu já vi aí que o Guilherme colocou o livro do Dan Ariely, que fala muito sobre isso. Sobre priming, quem fala também muito bem o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele tem vários exemplos. Esses dois autores são ótimos para falar sobre isso. Eu acho que para quem está chegando agora e conhecendo agora a economia comportamental, é uma área que está se desenvolvendo muito absurdamente e tem ótimos autores. Eu começaria com esses dois. Depois a gente tem também o Richard Thaler, que fala sobre o nudge. A gente tem outras pessoas também com livros interessantes, mas eu começaria por esses dois, né? É isso. A gente tem talvez tempo para responder mais uma pergunta, se alguém quiser fazer. Se não, acho que a gente pode encerrar por aqui. Mais alguma perguntinha? Não? Bom, o livro Rápido e Devagar, qual é a pergunta? Tem? Bom, então, ótimo, gente. Então, eu queria, de novo, agradecer o pessoal do Instituto pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu realmente adoro falar desse assunto, né? É um assunto da minha vida, eu posso ficar horas falando disso. É uma área enorme, assim, super ampla e de aplicação prática a todo momento. O interessante é a gente aprender como é que você liga essas coisas, como é que você liga ao fenômeno. O fenômeno biológico é o do Kahneman. Estão me perguntando do livro, né? O Rápido e Devagar é o do Kahneman e o Dan Ariely é o Previsivelmente Irracional. Enfim, vai acabar. Preciso terminar. Super obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Cauê. Obrigada para cada um de vocês que estava aí e que ouviu essa live, que curtiu, ficou até o final. Espero que vocês compartilhem, levem esse conhecimento adiante e busquem mais. Isso vai ajudar bastante a gente nesse momento que a gente precisa saber muito bem como usar o nosso dinheiro. Tá bom? Então, um abraço a todos. Fiquem bem e sejam inteligentes no uso do seu recurso financeiro. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.